Então, pessoal, toda vez que vocês pensarem na palavra patrimônio, patrimônio significa herança. Não é só dinheiro que é herança, não é só dinheiro que é patrimônio. Às vezes, uma joia, um cordão, um objeto, uma colher, ela faz parte da nossa herança. E aí, pessoal, tem patrimônios que são pessoais, que são meus, da minha família. Tem patrimônios que são municipais, que são da cidade. Tem patrimônios que fazem parte de todo o país. E aí, pessoal, quando a gente então fala de patrimônio, vocês têm que lembrar que patrimônio pode ser qualquer coisa, pode ser um objeto, pode ser uma cidade, pode ser algum lugar. Então, desde que aquele lugar preserve as características desde quando ele foi ganhado, comprado, criado, construído, então ele faz parte de algum patrimônio, tá? Todo mundo tem patrimônio, toda casa tem patrimônio. A gente às vezes nem percebe, mas todo mundo guarda alguma coisinha aí dos avós, dos bisavós. Toda cidade ela tem algum imóvel que é antigo, que faz parte do seu patrimônio. Então, às vezes a gente nem presta atenção, mas a gente já passeou por lugares que são patrimônios e nem pensou, nossa, qual será que é a história desse lugar? Nossa, como é antigo esse lugar, como ele tem características antigas. Nossa, parece que aqui você está em outra época. Parece que não é coisa do dia atual. Então, às vezes, você entra em casa de vô, né? Que é casa antiga, esses avós aí mais antigos, de 80, 90 anos, tem casa ainda que moram sozinhos, você entra e tem aqueles quadros do vô e da avó um do lado do outro. Gente, isso daí é patrimônio familiar. Isso daí é uma coisa que pode ser guardada por gerações e faz parte da nossa história. Só que hoje a gente não vai ficar falando de patrimônio objeto. A gente vai tentar falar mais de patrimônio lugares. Então a gente vai pensar em patrimônio cidades, ou se não patrimônios imóveis. Quando eu falo imóvel, pessoal, por exemplo, casa. Aqui em Campos Gerais a gente tem uma cidade que faz parte do nosso patrimônio. Eu já comentei com vocês, aquela casa Caiafa, que fica lá no centro, lá na praça, na esquina da praça. Era uma casa que quando você entra nela, eu tive nela há alguns anos com uma turma, e eu lembro que a pessoa que levou a gente para guiar a casa, ela foi mostrando os cômodos, ela foi mostrando as portas, ela foi mostrando os detalhes da casa, e ela foi falando, ó, isso daqui hoje não existe mais, isso daqui foi feito com tal material, isso daqui tem características de tal época. Então, você entra lá, você fala, nossa, que diferente, né? Era assim que tomava banho, era assim que as pessoas guardavam as coisas, era assim que as pessoas dormiam. Por quê, pessoal? Porque isso daí faz parte da nossa história. Então, se hoje as coisas são como são, é porque tudo evoluiu. Mas a gente precisa conhecer a nossa história. A gente precisa conhecer como as coisas eram. Por isso que as coisas devem ser preservadas e por isso que o patrimônio deve ser bem cuidado. Quem aí já foi para São João del Rei, para Ouro Preto, para Tiradentes, para Paraty, para Petrópolis? Percebeu como as cidades são diferentes? Nessas cidades, na parte que é histórica da cidade, mais antiga, nem asfalto tem. O chão é cheio daquelas pedrinhas, né? Daqueles paralelepípedos. Quando você anda lá, você pensa assim, nossa, será que eu tô numa cidade atual? Será que essa cidade é de 2020 ou será que eu voltei ao passado? Lá em São João, inclusive, você consegue vestir roupas do passado e tirar fotos como se você vivesse em 1800. Então, assim, é um passeio que é perto da gente, né? É uma cidade aqui de Minas,
Ela não tá muito longe de Campos Gerais e de Campo do Meio. Então aí, ó, já estou fazendo sugestões para pedir pros pais levarem vocês, tá joia? Bom, eu falei que eu ia começar a leitura no vídeo anterior, mas eu vou começar no próximo, tá?